Olá a todos e todas. Eu sou Delton Aparecido Felipe, ou Delton Felipe, e estou acompanhando vocês no nosso curso de Letramento Racial e Bancas de Heteroidentificação. Lembrando que nós estamos no módulo 2 do nosso curso, e o módulo 2 ele é intitulado Procedimentos de Aplicação da Heteroidentificação. Nesse curso, a gente já teve a primeira aula que a gente falou sobre a reserva de vagas para negros. Nessa aula, a gente discutiu toda uma arquitetura jurídica que foi construído para a reserva dessas vagas, inclusive com o olhar do STF para a constitucionalidade dessas reservas com a DPF 186. Nós também trabalhamos a nossa segunda aula, que foi cotas raciais e banca de heteroidentificação. E aí, eu lembrei a vocês que as comissões de heteroidentificação no Brasil também existe toda uma arquitetura jurídica e de procedimentos para ela, né? E as comissões de heteroidentificação, ou bancas de heteroidentificação, aqui nós estamos tratando como sinônimos, ela também é resultado de uma tentativa, de uma busca de fazer um controle social dessa política para que pessoas que não são sujeitos de direito não venham a ocupar essas vagas, né? Então a gente precisa garantir uma eficiência e uma efetividade dessa política. E agora a gente está indo para o nosso módulo, a nossa aula 3 do módulo 2. Lembrando que esse módulo tem 4 aulas e nessa aula 3 a gente vai falar sobre procedimentos de comissões de heteroidentificação. E aí, nesses procedimentos, eu tenho que lembrar a vocês, mais uma vez, que as comissões de heteroidentificação, ela é um procedimento administrativo jurídico. Significa que as pessoas que as pessoas que recebem, que vão para as comissões de heteroidentificação, em geral é estabelecido uma portaria, é estabelecido um documento que diz que essas pessoas estão realizando um procedimento administrativo que tem como base toda uma norma, uma legislação para o fazer da comissão de heteroidentificação. Então, a gente não faz comissões de heteroidentificação de qualquer forma. A gente precisa seguir as normativas estabelecidas pela instituição. Em geral, a instituição ela elabora essas normativas com base em documentos nacionais e com base em entendimentos jurídicos que já estão postos aí. Então, em geral, esses procedimentos, ou ele está numa portaria, ou eles estão numa resolução, lembrando que essa portaria, essa resolução, ela tem que ser pública e ela deve, muitas vezes, fazer referência a ela no edital, quando se falar que tem reserva de vagas e bancas de heteroidentificação, ou comissão de heteroidentificação, ou procedimento de confirmação da autodeclaração, independente do termo que estiver utilizado, é preciso que isso esteja no edital e que as pessoas que fazem, que vão concorrer pela reserva de vaga, lembrando que ela também concorre na lista de ampla concorrência e pela reserva de vaga, ela saiba que se elas forem aprovadas, elas vão passar por um procedimento de heteroidentificação, ou seja, vai passar por um procedimento que um grupo de pessoas vai verificar se ela é lida socialmente como sujeito da política, e isso, essas pessoas, o intuito dessas pessoas não é invalidar a identidade dela, mas é garantir que a política pública atenda o seu objetivo, que é o combate ao racismo. Para combater o racismo, as políticas de cota buscam combater o racismo colocando pessoas que são lidas socialmente como negras, pretas e pardas que são lidas socialmente como negras, nesses espaços, né? Nesse sentido, é fundamental lembrar que as comissões de heteroidentificação ela tem alguns pressupostos. Que pressupostos são esses, né? Primeiro, que o sujeito de direito dessas comissões de heteroidentificação, e esses pressupostos estão em tela para vocês, é o sujeito que vivencia o racismo na pele, né? E ele vivencia o racismo na pele por ter características de pessoas negras. Lembrando que isso tem a ver com a nossa territorialidade. Ser negro no Brasil está vinculada à questão da aparência, do fenótipo. Por isso que a palavra fenótipo aparece em todos os documentos elaborados sobre comissões de heteroidentificação. Um outro pressuposto fundamental para essa política é entendimento que
as cotas raciais, por ser uma ação afirmativa, ela tem todo um embasamento jurídico. E esse embasamento jurídico é que deu lastro para que essas ações afirmativas fossem uma política pública. E por ser uma política pública, lembrando que instituições privadas também podem adotar políticas de ações afirmativas, ela precisa ter uma questão de impacto. Ou seja, quando se estabelece uma política pública, principalmente para grupos vulnerabilizados, a gente tem que lembrar que a ação afirmativa, conceitualmente, ela não é uma política permanente, ela é uma política temporária, mas a sua temporalidade tem muito a ver com o processo dela conseguir modificar ou alterar um cenário de desigualdade que assim estava. Não necessariamente alterar de reverter, mas, por exemplo, lembra aqueles dados sobre carreiras jurídicas que a gente tem? A gente não pode ter uma diferença de 80 a 15, 80 a 20. É preciso que a gente reduza essa diferença entre o número de pessoas brancas e o número de pessoas negras ocupando esses espaços. Então, como ela é uma política pública, ela precisa de impacto. E como que a gente entende esse impacto? Garantindo que aquelas pessoas que vivenciam o racismo na pele ou no corpo, para não usar o termo pele, no corpo seja o sujeito da política, tá? E aí é importante lembrar que, nesse quesito, aquele sujeito que diz, mas eu tenho um ancestral negro, né? Eu tenho uma avó negra, eu tenho um avô negro, eu tenho uma bisavó negra. Se esse sujeito não for lido socialmente como negro, se ele ocupa essa vaga, despotencializa a sua efetividade. Ou seja, como esse corpo, ele não é um corpo que é lido como negro, ele não ajuda a combater o racismo. Por isso que as cotas raciais é para negros, pretos e pardos, que são lidos socialmente como pretos e pardos, e não para afrodescendente, tá? Uma outra questão que está vinculada ao que eu estava argumentando com você, um outro pressuposto importante das bancas de heteroidentificação é que, no procedimento de heteroidentificação, o sujeito que é sujeito da política, ele precisa também gerar representatividade. O que eu estou dizendo para você? Esse sujeito é sujeito da política. Por quê? Porque o seu corpo ele gera uma representatividade para pessoas negras. Então, quando eu tenho um juiz negro, as pessoas negras olham para essa pessoa e o lê como pertencente. Representatividade é um fator importante. A gente sempre diz que o sujeito da política é aquele sujeito que tem o polo da reparação e o polo da representatividade. A gente já conversou um pouquinho numa aula lá atrás sobre isso. Outro pressuposto importante que a gente acabou de debater na aula anterior é que as comissões de heteroidentificação, apesar dela trabalhar com a autodeclaração, né? O pressuposto é que o sujeito precisa se autodeclarar, ele está estabelecendo uma identidade. As comissões de heteroidentificação, ela não trabalha com identidade, ela trabalha com identificação. Eu não estou ali para dizer se essa pessoa, por que essa pessoa se lê como negra ou não. Eu estou ali para dizer se essa pessoa é lida socialmente como uma pessoa preta ou parda que faz parte do grupo negro, ou seja, e essa pessoa pode ser indeferida numa comissão de heteroidentificação e continuar sendo, se lendo como negra, porque ela está falando de um processo de identidade dela. A gente não entra no mérito da identidade, a gente entra na questão da identificação, até porque a gente precisa da efetivação dessa política. Um outro processo também é que todos os sujeitos que vão passar pela comissão de heteroidentificação, eles precisam de isonomia de tratamento. Isso não só de isonomia, de procedimento também. Isso significa que hoje a gente, olhando para o cenário e como as várias instituições estão fazendo comissões de heteroidentificação, no serviço público, nos concursos públicos, a variação é menor porque a gente teve a portaria 04, a gente teve a instrução normativa 23, agora a gente tem o decreto, né? Mas, por exemplo, nas universidades, as universidades elas tinham, a partir da sua autonomia, desde que não ferisse
os princípios do direito administrativo e não ferisse ordenamentos maiores, ela poderia fazer algumas adequações, né? Então, por que eu estou dizendo isso? No mesmo certame, você não pode adotar duas metodologias diferentes, ou seja, um grupo fazer de forma remota e o outro grupo fazer presencialmente, ou um grupo utiliza foto, o outro grupo faz via imagem. É preciso adotar o mesmo procedimento para todos. E aí você pode me perguntar, nossa, Delto, mas é possível fazer de forma remota as comissões de heteroidentificação? Para concurso, para vestibular, tem muita universidade fazendo. Isso tem a ver, inclusive, com as suas condições. Pensa, por exemplo, a Universidade Federal do Pará e o tamanho do Pará, né? Mas a gente também sabe das dificuldades dessas comissões, de fazer, muitas vezes, a leitura, principalmente daquele sujeito pardo que tem uma coisa chamada passabilidade, ou que está bem ali na linha que a gente vai conversar no próximo módulo. Então, a banca, muitas vezes, ela se reserva o direito de convocar o sujeito se achar necessário, né? E tem algumas instituições que ela está fazendo a banca de heteroidentificação de forma remota, né? E tem instituições, inclusive, que criou o sistema para fazer isso, e ela faz a recursal de forma presencial. Então, os arranjos podem ser múltiplos. Nos concursos públicos, em geral, a banca é presencial, né? E a gravação, você grava essa banca e muitas vezes a recursal pode ser feita a partir da gravação, né? Mas é fundamental lembrar que tem uma isonomia. Eu não posso adotar dois procedimentos distintos no mesmo certame, tá? No mesmo certame eu preciso. E isso é determinado de forma pregressa, ou seja, é determinado antes. Isso precisa estar num edital, numa portaria, como vai ser feito. Isso não pode ser determinado depois que passar o concurso. Como vai ser feito o processo de comissão de heteroidentificação, tem que estar numa portaria ou numa resolução, e essa resolução tem que se referir a ela quando se fizer o edital do concurso. Lembrando um outro fator importante, que as pessoas têm que ser nomeadas pelas comissões, para a comissão de heteroidentificação. Como é um processo administrativo, precisa de uma portaria nomeando essas pessoas. Hoje tem um debate bem grande aí, se você coloca o nome dessas pessoas, ou o CPF, por causa da LGPD, né? Mas mesmo que você não coloque uma identificação, nome ou CPF, é preciso pelo menos você ter um certo controle, inclusive com um pequeno currículo dessas pessoas, para mostrar que elas passaram por uma formação e que, de preferência, elas têm experiência no debate étnico-racial. É preferencialmente esse debate, tá? Mas passar por uma formação é obrigatório. Uma outra questão é que tem a ideia do respeito à autodeclaração em caso de indefinição insanável. É aqui que você tem, nesse novo decreto aí do MGI, essa ideia de que se o sujeito não tem unanimidade na primeira banca, ele vai de, sei lá, 3 votos não, vota que ele não é sujeito da política, e 2 vota sim. Lembrando que são 5 na primeira banca, né? Na segunda, na recursal, pode ser 3. Na recursal, 2 votou não e 1 votou sim. Isso está sendo entendido atualmente como dúvida insanável, né? Ou uma indefinição insanável. Eu não entendo assim. No entanto, como isso está ali no decreto, a gente vai fazer como está no decreto e vai debater isso numa próxima possibilidade de atualização, né? Lembra que eu falei para vocês que o sujeito que passa por comissão de heteroidentificação, primeiro que ele precisa dizer que ele quer concorrer via reserva de vagas. E lembrando que ele não deixa de concorrer pela universal, ele geralmente concorre pelas duas. Mas ele também precisa se autodeclarar preto ou pardo. E aqui vai uma historinha para vocês, adoro exemplos, né? Eu já participei de comissão de heteroidentificação e naquele momento se fazia a pergunta. Lembrando que hoje, em geral, não se faz a pergunta. Isso é estabelecido ali no formulário. E foi feita uma pergunta como o candidato se autodeclarava a partir das opções dadas pelo IBGE. Então, se leu as opções, né? Preto, pardo, amarelo, branco, indígena, não necessariamente nessa ordem. Ele disse que ele era amarelo.
Era um menino, né, 17, 16 anos, de um instituto federal. Ele era visivelmente um menino pardo que junto com o preto formava o negro, e ele se disse amarelo, e aí a banca teve que falar, mas você sabe que as cotas são para pretos e pardos que formam o grupo negro, e aí naquele momento ele disse que quem fez a inscrição dele foi a mãe dele que declarou ele como pardo, né? E aí a grande questão é que na comissão de heteroidentificação não leva a mãe junto, ele precisa se autodeclarar, então, e aí se fez, mas e aí como se você se autodeclara? E naquele momento ele disse, eu me autodeclaro como a minha mãe disse que eu devo me autodeclarar, como amarelo, como pardo. Isso significa que nós temos um problema anterior aí, que é a educação para as relações raciais. Ele não sabe que no caso de amarelo no Brasil, nós estamos falando literalmente de asiáticos orientais, né? Então, nem todos, eu sei que nem todos orientais, tá? Mas só para pegar a categoria toda aqui. Então, essa situação às vezes acontece hoje cada vez menos, porque cada vez menos a gente está fazendo menos pergunta para o sujeito, porque o que é considerado não são as perguntas que são feitas pelo sujeito, mas é a aparência, o fenótipo do sujeito. É lógico que você precisa verificar se esse sujeito mantém a autodeclaração dele. Então, em geral, ele assina um papel ali perto da na frente da banca de heteroidentificação. Por quê? Porque até o momento que ele faz a autodeclaração, esse sujeito pode desistir dessa autodeclaração e aí ele volta a concorrer para o certame pelas vagas universais. Lembrando que hoje também, né, já temos decisão do STF dizendo que se um sujeito for indeferido na comissão de heteroidentificação, ele também volta a concorrer, ele não é retirado do certame, ele volta a concorrer às vagas o certame pelas vagas gerais. Mas vamos lá. Primeira autodeclaração. A pessoa deverá se autodeclarar como negra, de acordo com os princípios do IBGE, ou seja, preta ou parda. A autodeclaração será confirmada mediante um procedimento de heteroidentificação, né? Então, essa identificação feita por terceiros, por isso que foi fundamental na aula anterior a gente discutir esse conceito de heteroidentificação. A autodeclaração do candidato, ela goza de relativa veracidade. Eu gosto muito dessa discussão, né? De relativa veracidade, porque não é uma veracidade absoluta. Se você tem prova, desde que sustentado, que você tem provas, ou que a banca socialmente diz que esse sujeito não é identificado socialmente como negro, ele faz um parecer dizendo isso, né, um bom parecer, e ele passa por uma banca recursal. Essa banca recursal também não identifica ele sendo lido socialmente como negro. É bem possível, né, que mesmo que ele entre com uma ação civil, o papel da banca o veredito da banca seja mantido. E aí, eu já quero dizer para vocês, né, que, em geral, né, a maioria das vezes que isso chega aí para o juiz, em geral, o juiz não entra no mérito se o sujeito é candidato ou não da política. Ele verifica se o procedimento foi feito de acordo com os padrões estabelecidos nas normativas das comissões de heteroidentificação. Peço licença para vocês para beber um pouquinho d'água. Nesse sentido, a gente é preciso sempre lembrar que a autodeclaração é um elemento essencial para o processo. Não se faz heteroidentificação se não tiver a autodeclaração do sujeito e ela goza, né, de presunção relativa de veracidade. Por isso que se não tiver certeza absoluta que esse sujeito não é um sujeito da política, né, se tiver uma dúvida razoável, esse sujeito deve ser considerado um sujeito da política. Agora, é preciso lembrar, e eu gosto muito dessa discussão do que é uma dúvida razoável. Assim como a gente trabalha com a presunção relativa, a dúvida razoável não pode ser aquela dúvida assim, mas ele não é branco, né? A discussão não é se ele é branco. A discussão é, ele é preto e pardo que forma o grupo negro? Então, essa dúvida razoável, ela precisa ser pensada a partir de quem é o sujeito da política, ok? Dentro desse pressuposto,
Qual é o tratamento que o sujeito deve receber ao chegar na banca? Primeiro, respeita a dignidade da pessoa humana. Gente, mais uma vez falando, mesmo que a Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, chegue na banca de heteroidentificação, eu não posso fazer cara feia, eu não posso olhar para ela, como nós já tivemos caso de heteroidentificador sem formação, com a formação muito frágil, perguntar para o candidato se ele não tinha vergonha de estar tentando concorrer para uma vaga que visivelmente não era dele. Isso não pode ser feito. O seu papel é simplesmente acolher essa pessoa, né, dar bom dia, boa noite, boa tarde, né, essa pessoa faz lá o procedimento, ela sai, o resultado não é dado para essa pessoa, ele deve sair em edital por uma questão de transparência. Lembra que a Comissão de Heteroidentificação precisa trabalhar com os princípios da administração pública, né? Esse sujeito sai, você indefere, né? Mas ele deve sempre trabalhar com os princípios da dignidade humana. Uma outra questão é que é preciso a padronização no tratamento dos candidatos, né? Então, quando um candidato que é indiscutivelmente negro, preto ou pardo, chega, a banca é mais efusiva. Quando um candidato que você lê que ele não é sujeito da banca chega, a banca é menos efusiva. É preciso ter uma padronização de tratamento. E aí eu já quero dizer uma coisa que eu vou falar na última aula, que é sujeitos da política, mas eu já quero adiantar para vocês o seguinte: qual é o cenário nacional que a gente tem? Lembrando que a gente ainda não tem esses dados consolidados, isso vem muito da experiência e de pesquisadores que têm trabalhado com essa temática, muitos deles vinculados à associação que eu sou coordenador de políticas e ações afirmativas, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN. Hoje, quando você pega um cenário de 100% de pessoas que passam por comissões de heteroidentificação, 80% é indiscutivelmente sujeito da política, né? 10% é indiscutivelmente não é sujeito da política, ou seja, são pessoas que são socialmente lidas como branca. E aí você tem uma margem de 10%, né? E aí eu quero dizer para vocês que no sul do Brasil, às vezes, essa margem aumenta para 15%, mas de 10% de sujeitos que dá uma certa discussão, uma certa dúvida. Sabe aquele 3-2? Então, de 10 pessoas, 9 vai ser muito fácil a banca decidir, em geral por unanimidade. 9, geralmente 8 vão ser considerados, 1 não vai ser considerado e 1 vai muitas vezes dar uma certa, dar votos divergentes, dar uma certa dissonância ali, só para vocês também não ficarem apavorados nesse processo. Uma outra questão é quem pode participar de comissões de heteroidentificação. Primeiro, essa pessoa tem que ter participado de um curso de formação. Então, por exemplo, tem que ter participado, e eu sempre digo que talvez é fundamental, vocês vão ver isso, fazer o curso, ter o certificado para entender. E hoje, cada vez mais, está entendendo que tem que ter participado de um curso de formação, e hoje a gente muitas vezes está falando qual é o currículo, né, que esse curso teve. Eu já vi cursos de formação para a Comissão de Heteroidentificação que discutiu a independência da Angola. Não estou falando que a independência da Angola não passa por uma questão racial, por uma questão de colonialidade, etc. e tal, mas a independência da Angola não vai nos ajudar com os procedimentos de comissão de heteroidentificação. Por isso que não é qualquer não é qualquer currículo para a formação desses sujeitos. Não é à toa que o CNJ, no documento que eles elaboraram em 2023, é um dos poucos documentos que eu vi isso, eles trazem quais são os conteúdos que devem ser trabalhados nessas formações. E um outro critério também é que, preferencialmente, essa pessoa deve ter experiência no tratado com as questões étnico-raciais. Isso não significa que essa pessoa que... não significa, na verdade, a banca não pode ser de forma nenhuma só formada por pessoas negras. Pode ser feita por pessoas, mas pessoas brancas, e muitas das pessoas brancas têm discussões na questão racial, mas é preferencialmente. Isso não significa que uma pessoa que não tenha muita trajetória na questão racial, ao passar pelo
concurso de formação, ela também pode estar numa banca de heteroidentificação. A gente estabelece preferencialmente por uma questão muitas vezes de maior facilidade para operacionalizar essas comissões de heteroidentificação. Um outro elemento fundamental disso é a composição das bancas de heteroidentificação, né? Vocês vão ver, eu coloquei nos slides, tem um desenho, eu gosto muito de figurinhas, etc e tal, né? Talvez seja o meu lado professor falando aí, mas primeiro, no caso de concursos, as comissões em geral são compostas por 5 pessoas. E eu estou falando de concurso porque alguns de vocês falam, professor, mas eu passei por comissão de heteroidentificação na minha universidade e era 3 pessoas. As universidades, elas têm autonomia porque nós ainda não temos um documento nacional. Na verdade, a gente tem um documento de orientação do MEC que saiu o ano passado, em 2024, a partir de um seminário de comissões de heteroidentificação, que eu, inclusive, estive presente. Mas, em geral, nas universidades, elas têm adotado de 3 pessoas. Tem universidade que adota 5, inclusive conheço universidade que adota 7. Mas, em geral, o concurso é 5 pessoas. Em geral, não. Nos concursos é 5 pessoas na primeira banca e 3 pessoas na banca recursal. Lembrando que as 3 pessoas da banca recursal não podem ter estado entre as 5 pessoas da primeira banca. Em geral, essa banca tem que ter diversidade de gênero e raça. E aí tem uma questão muito para discutir aqui. Você pode dizer, professor, mas uma banca pode ter, por exemplo, vamos supor que eu tenha só pessoas negras e pessoas brancas e não tenha pessoas amarelas ou indígenas. Eu posso ter 3 pessoas brancas e 2 pessoas negras? Pode. Não diz, pelo menos, por exemplo, a IN 23, o decreto publicado esse ano, a portaria não fala isso. Agora, olha que louco, desculpa a expressão, esqueci, gente, a pessoa que trabalha com adolescentes de 17, 18 anos do primeiro ano do curso de Direito, às vezes faz isso. Mas olha só, o CNJ, ele já diz que a banca das 5 pessoas, ela deve ser majoritariamente negra, ou seja, das 5 pessoas, na normativa do CNJ, 3 tem que ser negra. E aí, essa é uma das diferenças que aparece ali na resolução do CNJ. Uma outra questão é que as pessoas que participam da comissão de heteroidentificação, lembra que vocês estão atravessados pelos princípios da administração pública? Entre eles tem a questão da confidencialidade. Tem que tomar muito cuidado, inclusive nós já tivemos situações terríveis de pessoas que saíram falando de pessoas que foram heteroidentificadas com um parente do lado e o parente gravou tudo e isso virou prova. Inclusive a pessoa entrou com processo depois contra a banca por ser exposta, Mas tem um elemento de confidencialidade. Inclusive tem algumas instituições que passam um documento para as pessoas que vão participar das comissões de heteroidentificação sobre confidencialidade. E aí lembrando o seguinte, existe uma variação muito grande, Por quê? Tem instituições que permitem, por exemplo, que pessoas de movimentos sociais ou nós tenhamos instituições da sociedade civil, por exemplo, a OAB com membros da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Tem instituições que permitem isso. Tem instituições que trabalham somente com sujeitos da casa. Mas aí tem um problema. Nós temos instituições que elas são instituições, na sua maioria, brancas. Às vezes você não tem pessoas negras o suficiente da casa para compor essas bancas. Então, a forma... Da onde vai vir os parceiros? Se vai ser movimentos sociais, se vai ser organização civil que tenha histórico nas discussões de relações étnico-raciais, isso é determinado ali na portaria ou na resolução dessa instituição. Nenhum documento estabelece como deve ser feito isso obrigatoriamente. Uma outra questão importante é aquela ideia de que os sujeitos que vão para a comissão de heteroidentificação, eles devem ser nomeados, seja geralmente por meio de uma portaria. Essa portaria ela precisa sair antes. Em geral, o que o pessoal tem recomendado é que ela saia pelo menos 48 horas antes. Até 2023, a gente colocava muito o nome
dessa pessoa e um mini currículo. A partir de 2003, por causa de determinadas situações, e principalmente por causa da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, começou a dizer que o nome não deveria se colocar o nome. Algumas instituições até hoje colocam o CPF. Algumas instituições dizem que não deve nem se colocar o CPF, porque o CPF também entra na LGPD. Então, muitas vezes a pessoa coloca heteroidentificador 1 e coloca um currículo, heteroidentificador 2 e coloca um currículo. É lógico que administrativamente, quem está organizando ali, os organizadores dessa comissão, eles sabem quem é o heteroidentificador 1, quem é o heteroidentificador 2, assim por diante. Então, agora a gente estava falando um pouquinho dessa comissão. No caso dos critérios a ser adotado, a gente já discutiu aqui. Quais são os critérios para ser entendido como sujeito da política? O critério, isso, gente, não tem diferença em nenhum documento vigente sobre comissões de heteroidentificação. O critério é exclusivamente fenótipo. O critério é exclusivamente aparência. Ah, Delto, mas ele me entregou um registro de nascimento que diz que ele é pardo. O registro de nascimento não é válido. O critério é... Ah, mas ele me entregou uma foto da avó ou uma foto quando ele era bebê, ele é bem escurinho. O critério é o fenótipo da pessoa naquele momento que ela está passando pela banca de heteroidentificação. Né? Uma outra questão importante é que em nenhum momento será permitida a juntada de documento, ou seja, não, eu quero que você... Tanto é que se uma pessoa chegar com uma certidão de nascimento, a banca de heteroidentificação deve agradecer, mas eles não devem receber esse documento, porque não pode se fazer juntada de documento após o processo. E eu gosto muito disso, porque na maioria dos documentos isso vem em negrito, em letras garrafais. Não está admitido em nenhuma hipótese prova sobre ancestralidade. Eu sou negra, eu sou sujeito da política porque minha avó é negra. Se a avó dela estivesse prestando, ela seria sujeito da política. Quem é o sujeito da política é o sujeito que é lido socialmente como negro. Ele deve ter ancestralidade negra, mas ele deve ser lido socialmente como negro. No caso da minha sobrinha, que tem um pai negro, mas ela é lida como uma menina branca, ela não é sujeita da política. No caso do meu sobrinho, que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ele tem um pai negro e ele é lido como um menino negro, ele é sujeito da política. Os dois são irmãos. Então, isso é totalmente possível. Outras observações, né, para a gente ir aí caminhando para o final da nossa terceira aula do segundo módulo. Né? Em geral, todo o processo, quando ele acontece presencialmente, e é recomendado que ele aconteça presencialmente, mas ele deve ser filmado, porque essa filmagem, muitas vezes, ela é utilizada como elemento recursal, e muitas vezes, quando isso vai a juízo, o juiz tende a pedir esse material como foi feito. Então, você precisa desse material. Né? Uma outra questão, na maioria dos casos, se delibera por maioria, né? E aí existe um debate muito grande, tanto é que na nova lei de cota de serviço público, eles queriam estabelecer que a decisão deveria ser por unanimidade. Isso caiu, isso foi indeferido pelo presidente. Então, é por maioria. E tem uma outra questão importante, que é o seguinte, o olhar é coletivo. Lembrando que é 5 pessoas. Né? A banca é coletiva, mas a decisão é individual. Você pode ter uma pessoa, sei lá, uma pessoa que tem pouca trajetória na questão étnico-racial, mas ela passou pela formação na banca, e você pode ter o professor doutor com a tese de doutorado nas discussões étnico-raciais. O voto dos dois tem o mesmo peso, e eles podem discordarem. Aquele professor doutor não pode falar para esse sujeito, você tem que votar comigo porque eu sou quem sabe mais. Os votos têm o mesmo peso, independente da formação da pessoa que estão ali. Porque o que habilita a pessoa a estar ali é o curso de formação e a nomeação para exercer esse cargo, independente da formação dela. Né? Lembrando que, no caso de indeferimento, né, o sujeito ele poderá participar do certame da ampla concorrência, né? Ele não é retirado do certame, mas tem uma outra questão, né? Todo sujeito tem direito ao contraditório, então é garantida a interposição de recurso. Esse sujeito tem direito a recurso, né? E, em geral, a recursal é feita
com base a partir de outros 3 sujeitos, né? E não os mesmos sujeitos, porque a gente quer diversidade de olhares. Lembrando que, em geral, o sujeito que é indeferido, tem gente que faz parecer para todo mundo, para os deferidos e indeferidos. Isso é uma decisão da instituição. Mas o indeferido, com certeza, precisa de ter um parecer por que ele foi indeferido. E aí esse parecer pode ser algo como: considerando as normativas sobre comissões de heteroidentificação, número tal, etc. e tal, esse sujeito não apresenta características fenótipas em conjunto que o faça ser lido socialmente como negro. Ok? Quando eu estou falando de características fenótipas, essa vai ser uma discussão para a nossa próxima aula, tá? E já falando em próxima aula, eu sei que essa aula foi um pouquinho pesada, porque é uma aula de procedimentos, mas aqui a gente precisa desse procedimento muito bem alinhado, e isso se justifica porque a comissão de heteroidentificação, ela é um procedimento administrativo jurídico. E sendo um procedimento administrativo jurídico, a gente tem que ter esses procedimentos bem alinhados para não colocar a comissão de heteroidentificação numa situação de fragilidade. E aí, na nossa próxima aula, já é a última aula do nosso curso, a última do módulo, que a gente tem 2 módulos, e a última do nosso curso. E nessa aula a gente vai discutir um pouquinho quem são os sujeitos de direito, como que a gente pode pensar as características desse direito. Então, nos vemos na aula 4 do módulo 2 daqui um pouquinho.